Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like. Conto com a sua cooperação. Deus os abençoe. Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares e hoje nós vamos falar sobre um tema que é o sonho de Nabucodonosor. Esse tema que seja maravilhoso, que venha ao conhecimento e ao seu coração. Por isso nós vamos para o vídeo. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2, do versículo de 1 a 4. Diz assim o texto: No segundo ano do rei Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores e os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei o que lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse-lhe o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo, está me perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente, dize-me o sonho e aos teus servos, e diremos a interpretação. A questão do sonho de Nabucodonosor, ele teve o sonho realmente, só que ele não se lembrava do sonho. E aquilo começou a angustiá-lo de uma forma tão terrível, a ponto dele ficar pensando: olha, o que eu posso fazer? Eu preciso descobrir. Então ele chamou os feiticeiros, chamou os magos, chamou aqueles que eram, naquela época, a região da Babilônia era contida de muitos astrólogos, estudiosos, feiticeiros, todos os tipos de pessoas que mexiam com o ocultismo, né? E ele começou a perguntar: olha, eu quero saber a resposta, eu quero saber o que foi aquele sonho, porque eu não me lembro direito, eu não me lembro do sonho, e quero também a sua interpretação, porque aquilo me angustiou a alma. Então aquilo foi algo muito forte na vida de Nabucodonosor, e ele começou a bater de frente. Então ele falou: olha, ele colocou ali diante dos seus homens, né, diante dos magos, das pessoas que foram levadas até ele, e falou assim: olha, aquele que me responder, eu darei todas as condições do reino, darei presentes, darei dádivas. Mas aquele que não conseguir me responder aquilo que eu quero saber, não me disser o sonho que eu tive e não interpretá-lo, com certeza serão destruídos. Eu irei destruir todos eles. E ali, no capítulo 2 do livro de Daniel, no versículo 10, diz assim: E respondeu os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Olha só, nem eles tinham, né, a condição de poder interpretar realmente. Somente Deus tem o poder de interpretar, somente Deus. E Deus estava naquela situação porque o Senhor queria mostrar a Nabucodonosor que existia realmente um Deus sobre as nações, sobre o mundo, sobre alguém que tinha o todo o poder, o grande El Shaddai. Então, o rei, né, nervoso, Nabucodonosor, ouvindo essas palavras, ele disse: Então o rei muito se irou e enfureceu-se, no versículo 12, capítulo 2 de Daniel, versículo 12. Então o rei muito se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. No versículo 13, e saiu o decreto segundo a qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. A primeira coisa, quando o rei divulgou ali a situação desse decreto de morte, porque não havia ninguém que conseguisse interpretar e dizer qual era o sonho que Nabucodonosor havia sonhado e interpretá-lo, então ele falou assim: olha, vai ser destruído. Então o que eles fizeram? Claro, havia um coloio, né? Haviam ali pessoas ali que não gostavam, porque o povo judeu havia se agregado ao povo babilônico, porque
Nabucodonosor tinha tomado, o povo de Israel, tinha levado cativo para a Babilônia, e ali foi o período de 70 anos que o povo ficou preso sobre o regime de Nabucodonosor, né? Então, Daniel, sabendo dessa situação, Daniel chamou seus irmãos em Cristo, chamou, Misael, Ananias, seus companheiros que ali viviam naquela época e eram também homens sábios, tementes a Deus. E então Daniel, no versículo 17, capítulo 2, versículo 17 do livro de Daniel, diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu e sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao nome do Senhor. Então, quando eles colocaram o coração para buscar a Deus e orar ao Senhor, o Senhor deu a revelação, mostrou para Daniel um sonho, mostrou ali a visão a Daniel, que é a visão que o rei tinha tido, e lhe deu a interpretação. Somente Deus para revelar algo tão maravilhoso, somente Deus para fazer algo tão tremendo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ele fala através dos sonhos, o Senhor, ele fala através das revelações, o Senhor fala através de profetas, o Senhor fala da maneira que ele achar que deve. Se ele tiver que agir na sua vida, ele vai agir de uma maneira poderosa. Então chegaram, e quando Daniel soube, já sabia da revelação, ele pediu para se colocar na presença do rei. Então, no versículo 25, no capítulo 2 do livro de Daniel, versículo 25 diz assim: Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei dentre os filhos dos cativos de Judá um que revelará ao rei a interpretação. Olha só que coisa maravilhosa. E Nabucodonosor ficou olhando, abismado, assustado, porque nenhum dos seus feiticeiros, dos caldeus, nenhum daqueles que faziam parte, do conselho do rei, tinha uma revelação para dar, mas Daniel tinha, e Daniel era cativo. Daniel ali era aprisionado, tinha sido levado cativo para o reino da Babilônia. Então, no versículo 28 ele diz: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, e o teu sonho, e as visões da tua cabeça, e quando estava no teu leito, e estas são. Então, ele começa a revelar ali a interpretação. Ele começa dizendo, olha que coisa maravilhosa. No capítulo 29, E estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-se pensamentos a respeito do que há de ser. Depois disso, aquilo, pois, que foi revelado, os mistérios revelou-se ao que ser. E a mim foi revelado que os mistérios, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, a saber o rei, para que entendesses as cogitações da tua mente. Então, no versículo 31 diz: Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta era imensa e extraordinária esplendor, e estava em pé diante da sua aparência, era terrível. Aquela estátua era uma estátua da visão que ele teve, foi uma visão extraordinária, gigantesca, uma visão forte. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro. E quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio das mãos e feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, e os quais fizeram com que a palha das eiras no esteio do vento levou deles, se não vieram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Olha que coisa tremenda a visão que ele teve. Ele viu a estátua, era esplendorosa e ela tinha partes de ouro
partes de prata, partes de bronze e partes das pernas, ferro e ferro com barro, uma mistura, né? E ali vamos falar um pouquinho sobre cada uma da sua interpretação. Então, no versículo 36 diz assim o texto do capítulo 2, versículo 36 do livro de Daniel: Este é o sonho e também a sua interpretação, e diremos ao rei: Tu, ó rei, é o rei de reis, a quem a Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, e cujas mãos foram entregas aos filhos dos homens, aonde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Esse reino inferior é o reino de prata, que no caso, Daniel, quando teve a visão daquela estátua, a parte de prata era o segundo reino que é chamado de o reino persa, né? Que era formado por Ciro e Dário, né? Que foi constituído assim que o reinado de Nabucodonosor se findou-se. Nesse período entrou o segundo reino, o reino de prata, né? Depois se levantará um reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, ao qual terá domínio sobre toda a terra. Após o reinado, né, o primeiro reino de ouro, que era Nabucodonosor, o segundo reino, prata, que era o reinado dali dos medos e dos persas, o terceiro reino, o reino de bronze, que era o reino grego, né, que foi formado por Alexandre o Grande, no período em que ele dominou todo lugar e ele tomou conta de grande parte do mundo, né? Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, e ele foi quem assumiu ali a parte desses territórios que eram dominados pela Babilônia, e Deus estava dando a interpretação. Mas após isso, também houve um quarto reino, e diz aqui no versículo 40, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro em tudo quebra e esmiuça, e como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E quanto ao que viste os pés de atalhos em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, se haverá alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e o lodo, e como os atelhos aos pés eram de ferro e de parte de barro, assim uma parte do reino será forte e outra parte será frágil. O reino dividido, ou seja, estava nas pernas. As pernas daquela estátua tinham duas pernas, ou seja, era o reinado, o quarto reino era um reino de ferro, chamado o reino romano. Foi quando os imperadores, os Césares, assumiram o poder, né, do quarto reino, e eles dominaram sobre toda a condição da Europa, toda a região da Mesopotâmia. Eles assumiram com poder grandíssimo, só que chegou um período em que isso esteve misturado, parte de barro, parte de ferro, ou seja, tinha firmeza da condição ibérica, tinha poder da condição militar, mas também tinha as suas falhas, porque havia muita guerra política, e nisso acabou sendo dividido o reino de Roma, né, dividido em Roma e Constantinopla, aonde foi dividido, e houve até os dias de hoje, mas ainda continua com grande poder político religioso, né? Que é conhecido hoje, que nós podemos falar que é exatamente, não tem mais os reis, né? Os Césares, né? Mas existe ali um grande poder político que realmente vem de Roma. Roma ainda é predominante com poder, né? Ainda parte de barro, parte de ferro, mas continua ainda com poder. Então diz assim, né? E versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e iniciará e consumirá todos estes reinos. Ele mesmo subsistirá para sempre.
E como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio das mãos, ela esmiuçará o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E o grande Deus fez saber que o reino que há de ser futuramente certo é o Senhor e fiel à sua interpretação. Ele viu aquela pedra que saiu cortada sem auxílio das mãos, que pegou a base, né, dos pés daquela estátua e foi destruído. Ou seja, é um quinto reino. Mas que reino é esse, pastor Ricardo? Que reino pode ser esse? Este é a revelação maravilhosa. É exatamente a revelação quando você, meu querido ouvinte, está ali orando a oração do Pai Nosso. Um trecho da oração é essa, é profética, é uma oração profética. Vinde a mim o teu reino e seja feita a tua vontade. A visão que Daniel teve foi a visão do reino de Deus, o reino que o Senhor ainda assumirá com poder e grande glória. Quando acontecerá isso, pastor Ricardo? Após passar o período da grande tribulação, nós teremos ainda o milênio de paz, aonde o Senhor Jesus reinará sobre essa terra, porque o rei sentará no trono de glória e ele reinará sobre esta terra ainda. Oh, meu Deus do céu, mas isso é um assunto para um outro dia, mas nós iremos falar, quem sabe, né, preparar maravilhosamente esse contexto, mas por enquanto, só para aguçar, é revelação maravilhosa. Esse é um livro do Apocalipse do Velho Testamento. O livro de Daniel é o livro do Apocalipse do Velho Testamento. É tanto que as profecias que Daniel viu, as visões que Daniel viu, elas se confirmaram na visão de João no livro do Apocalipse. E isso é maravilhoso. Olha que texto maravilhoso. E nós estamos vendo aqui 5 reinos. Falamos de alguns deles. E isso fica para entendimento e para conhecimento, para que você possa saber que o Senhor, Ele interpreta sonhos, Ele interpreta conforme a sua vontade, Ele ministra sobre cada coração conforme Ele quer. É Ele que age, é Ele que molda, é Ele que faz conforme a sua vontade. Olha como Deus é maravilhoso. Deus, o Senhor aproveitou para mostrar a Daniel e a Nabucodonosor que Ele tinha controle sobre todas as coisas. Deus tem sempre o controle da nossa vida, Deus tem sempre o controle do tempo e das épocas no mundo. Tudo é feito pela vontade dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Segundo a promessa de Deus, é ele que age. Então, você que está me ouvindo, está me assistindo agora, se você possa entender, se você ainda não tinha olhado por este ponto de vista, que Deus possa revelar melhor, que o Espírito Santo revele melhor ao seu coração e que você tenha discernimento daquilo que a Bíblia está revelando e que Deus está nos compreendendo. Eu creio que Deus vai tocar muito no seu coração e numa outra oportunidade nós teremos aqui um texto, né? Iremos falar sobre aqui um conteúdo falando sobre o reino milenar do Senhor Jesus, que vai se cumprir. E nós vamos falar também temas polêmicos, né, que estamos aguardando aí. O mundo está mudando, as situações do mundo estão aí sendo preparadas para a grande tribulação, né? Olha, tão falada a grande tribulação. Será que vai acontecer? Daniel já teve a visão, né? Na visão é necessário que se instale o caos para se ver a condição da bonança. Então tudo está sendo preparado e nós vamos falar um pouco mais sobre isso num próximo conteúdo, mas por enquanto fica aí a vontade, fica aí o desejo, né, de querer aprender um pouco mais sobre esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, que nos traz revelações maravilhosas e que o Senhor fala a cada coração. Deus é sobre a sua vida, Deus é sobre o seu coração. Eu quero dizer para você, se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito neste canal, participe com a gente, faça parte desta família e que este canal, Despenseiro da Fé, é um canal criado para você, um canal criado para o teu conhecimento e para a ministração das palavras de Deus. Eu quero falar de coração para coração. Eu quero falar aqueles que muitas vezes não têm uma oportunidade de ter uma compreensão, de participar, às vezes não tem tempo para estar ali estudando, mas quando tiver a oportunidade, ele vai aprender um pouquinho da palavra de Deus, né? Nós estamos aprendendo uns com os outros, então deixa um pouquinho esse contexto que estou passando para cada um de vós. Esse contexto nós chamamos na Bíblia de escatologia, né? Estudo sobre os últimos tempos. Então, que Deus conforte o seu coração e iremos
e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Shalom, Deus vos abençoe, o Senhor Jesus te ama. Que Deus vos abençoe, você e sua família. Até a próxima.